Vamos lá, Preveste, mais uma aulinha para a gente dar prosseguimento na nossa apostila. Lembra que a gente está seguindo a ordem da apostila. Ainda estamos na apostila 1, frente 1, atividade 5. Espero que vocês tenham feito o exercício da atividade 4, que foi a introdução do DNA. E agora a gente vai falar um pouquinho da replicação desse DNA. Né? Antes da célula se dividir, antes da célula entrar em mitose ou meiose, ela tem um período chamado de intérfase. Na intérfase, na fase S, ocorre a duplicação do DNA. E essa duplicação é importante justamente para quê? Para poder manter a quantidade de material genético da célula. A duplicação do DNA é bem simples. Você não precisa focar em decorar todas aquelas enzimas. Vou te explicar de maneira bem sutil e depois, quando chegarmos à divisão celular, a gente vai aprofundar um pouquinho, só para a introdução do capítulo mesmo. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar uma sequência de DNA aqui qualquer. Vamos colocar o nome do filme. Gattaca. Filmezinho bom para você assistir no isolamento social. É antigo, mas ele fala muito dessa manipulação do material genético. Então, Gattaca é o nome de um filmezinho que você pode pegar e assistir. Pega os streams da vida, deve ter nesses que aí você paga, ou não, né? E você vai assistir o Gattaca. Essa sequência aqui, você sabe perfeitamente que nós temos guanina, adenina, timina, adenina, citosina e adenina. Tá? Se eu tenho pareamento obrigatório, se aqui é guanina, do lado de lá da escada, citosina. Se aqui eu tenho adenina, timina, adenina, adenina, adenina com timina, citosina, guanina, adenina, timina mais uma vez. Assim é a fita de DNA. Para ele conseguir se duplicar, para que haja essa replicação, algumas enzimas, como a polimerase, vão entrar para separar essas cadeias. Então, do lado de cá, vai continuar o Gattaca. E do lado de cá, eu tenho C, T, A, T, G, T. Então, eu tenho aqui a presença de enzimas que são responsáveis por essa separação da dupla hélice do DNA. Separei a dupla hélice, o que vai acontecer? Nós vamos ter o pareamento de novos nucleotídeos. Mas, ué, de onde veio esses nucleotídeos? Não é? Você comeu. Você é o que você come. No seu sistema digestório, você tem enzimas chamadas de nucleases. As nucleases quebram os nucleotídeos e você consegue absorver. Então, na verdade, o seu DNA tem parte do hambúrguer artesanal que tu comeu, você tem parte do frango do almoço de ontem, eles foram quebrados, você conseguiu absorver e aí isso vai virar o seu DNA. Então, você é literalmente o que você come. A diferença não é na sequência do DNA do frango, não é a sequência do DNA do boi. Você vai organizar essa sequência conforme a sua espécie. Então, você só aproveita, é tipo fazer uma reciclagem. Você recicla esses nucleotídeos. Então, os nucleotídeos vão parear com as fitas originais. Lembra, nossa fita original aqui está em azul. Vamos voltar aqui para o Gattaca. Estou com a minha fitinha em azul. Eu tenho um pareamento dos novos nucleotídeos. Então, se aqui é G, aqui vai ser C, A com T, T com A, T com A, T, G, T. Eu formei uma nova fita. Ué, mas não é igual a outra original? Sim, tem que ser igual a outra original. Sendo que, se eu tiver, por exemplo, um nitrogênio radioativo, isso é muito recorrente em prova, isso aparece bastante. Se eu tiver um nitrogênio radioativo, a fita original absorve? Não, só a fita nova que vai absorver. Essa aqui já tem as características dela. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa em azul é minha fita original, C, T, A, T, G, T. E você vai ter o pareamento dos novos nucleotídeos. Que aqui vai ficar o Gattaca mais uma vez. Assim a gente consegue duplicar o DNA. Lembra, essa duplicação ocorre na intérfase. Em que fase da intérfase? Lembra que a intérfase tem 3 fases. Gap 1, G1, S e G2.
A fase S significa síntese. Síntese de quem? Síntese do DNA. Você tem a duplicação do DNA. Então, esse processozinho que eu te expliquei aqui é a duplicação da fase S. Por que que ela é chamada semiconservativa? Porque você tem, ó, as fitas originais e a partir das fitas originais eu tenho novas fitas que se pareiam a elas, ok? Agora a gente vai dar prosseguimento no processo de transcrição, que eu uso essa fita de DNA como forma de produzir as proteínas. Então, continuando, depois que nós estudamos a replicação do DNA, a gente vai partir para o processo de transcrição. Na transcrição, eu tenho o quê? O DNA, lembra que eu te falei que ele é o nosso arquiteto, ele é um engenheiro, ele tem a planta de como sintetizar um ser vivo? Esse DNA, ele vai ser transcrito, transcrição, para a forma do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o nosso mestre de obras. É o cara que vai pegar a mensagem dentro do núcleo, vai levar essa mensagem até o citoplasma para que a síntese de proteínas aconteça. Então, o processo de transcrição é justamente essa cópia do RNA. E o RNA mensageiro, depois ele vai ser traduzido para a forma de proteínas, não é? Tenta imaginar que o arquiteto está lá no containerzinho dele, no meio da obra, aguinha gelada, Wi-Fi, o mestre de obras adentra o container, copia as informações. Copiou as informações, ele tem que sair do container. Vai levar isso para o citoplasma. Só que ele vai falar da mesma forma com a peãozada? Não vai. Ele vai traduzir, ele vai explicar da forma dele como é que o trabalho tem que ser feito. É o que faz o RNA mensageiro. Ele copia as informações do DNA, ele transcreve, vai copiando, e depois ele vai traduzir isso para os ribossomos para que seja feita a síntese de proteínas. Como é que isso se dá? Aqui, né, nós temos uma sequência de DNA, né, bem popular, faz parte da música popular brasileira. Quando você escutou taca, 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 é óbvio que você pensou que isso era uma sequência de DNA. Você não pensou nada diferente do que uma sequência de DNA. Essa é a nossa sequência, taca, taca, taca. A sequência taca, 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 vamos dizer que ela é a nossa fita molde. O que é uma fita molde? Vai ser a fita... Ai, meu Deus do céu. Ó, aí, são vocês que estão me fazendo rir, tudo bem. Gente, eles estão dançando funk do taca, taca, taca por detrás das câmeras, tá? Tu pode dançar em casa também se você quiser. Bota o funk, balança a raba, mas depois volta pra estudar aqui. Então, a sequência taca, taca, taca é a nossa fita molde. A fita molde... Agora corta isso, vai te dar problema na edição. Tu vai ter que ficar vendo isso para poder, né, parar de rir. Vamos lá, voltei, incorporei Gisele de novo. Então, essa sequência aqui, não é? Ela é a molde. Nós temos uma outra fita de DNA que será a complementar. A sequência molde é que vai ser transcrita pelo RNA mensageiro. A sequência complementar, o RNA mensageiro não liga para ela, é aquela para a qual ele dá as costas. Então, ó, se aqui é timina, adenina, timina, guanina. Timina, adenina, timina de novo, guanina, timina, adenina, timina, guanina e timina. Então, vai ficar GTA, GTA, GTAT, GTAT. Ó. Então, essa vai ser a nossa sequência complementar. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho enzimas que entram no meio dessa fita, ela abre um pequeno trecho, depois eu vou botar uma animaçãozinha lá no grupo de vocês para vocês verem essa abertura, né? Elas vão abrir um trecho só do DNA que precisa ser copiado. Ele não abre todo. Por quê? Cada célula do teu corpo tem as informações para tudo. Se eu pegar uma célula da minha pele, está escrito na minha pele como produzir insulina? Tá. Eu preciso ler, né, RNA mensageiro da pele, preciso ler a sequência produção de insulina? Não. Eu só vou ler a sequência produção de melanina. Então, ele vai ler só aquele trecho que é correspondente à função da célula. Quando você tem um RNA mensageiro fofoqueiro, se eu posso assim dizer, que ele quer ler
todos os trechos do DNA, é o que acontece, por exemplo, com cânceres chamados de teratoma. O que é um teratoma? É um câncer que muitas das vezes ele tem cabelo, ele tem olho, ele tem dente, ele tem de tudo. É muito comum aparecer no intestino. O RNA mensageiro deveria ter lido a informação, síntese de muco intestinal. Só que ele gostou do livro e continuou lendo os capítulos. Aí ele leu como sintetizar cabelo, ele leu como sintetizar dente, sintetizar olho. Pode dar uma pausa no vídeo agora, dá um Google aí e procura. Teratoma, cuidado para não se assustar, tá? Viu? Voltou? É esquisito, né? Então, nojentinho. Então, esses teratomas são RNAs mensageiros fofoqueiros que leram todo o trecho de DNA. Eu preciso que haja uma sequência fixa. Por isso que nós vamos entender que existem códons de iniciação e códons de terminação. Não é? Códons são são três bases nitrogenadas em sequência. Então vai haver um códon de iniciação que vai dizer, ó, vai começar aqui o processo. E tem um códon de terminação que é tipo um ponto final. Ele que vai falar, termina aqui o processo. Então não dá para ler tudo, a gente vai ler um trecho só. Lê o trecho taca, taca, taca. O que nós teremos? Deixa eu até colocar a fita aqui para você saber como se dá o pareamento do RNA mensageiro. Cá embaixo em vermelho, tu tem o RNA mensageiro. Lembra que eu te disse que o RNA é uma fita simples porque ele vai se parear com o DNA? Então, se aqui no DNA é timina, no RNA será adenina. Até aí, ok. Se no DNA é adenina, no RNA vai ser uracila. Ah, mas não é timina? Não, timina é característica do DNA, uracila é característica do RNA. Então aqui é uracila. Se aqui em cima é citosina, guanina, adenina, adenina, uracila, timina, adenina, uracila, guanina, uracila, adenina, uracila, guanina e uracila. Essa é a nossa sequência de RNA mensageiro. Então, sintetizei. Lembrando que é sempre de forma complementar ao DNA molde. Existe um outro processo depois, né, que o RNA mensageiro é transcrito. Esse processo é chamado de splicing. O que vai ser esse splice? Imagina você tá aí em casa, em isolamento social, né? Você está fazendo bem as redações de Denise, está fazendo as redações que os professores têm pedido para vocês, a Preveste Noite está fazendo a redação do Rafael. Você primeiro escreve a redação e depois você passa limpo. Quando você passa limpo, você tira aquelas inconsistências, tira ali o que não presta e deixa a redação limpinha. É o que vai acontecer aqui. Lembra, ele transcreveu, ele copiou um trecho de DNA e ele vai fazer um splicing. Ele vai retirar os introns. O que são introns? São sequências de DNA não codificante. No português, bem claro, serve para porra nenhuma, tá? Ou serve e a gente não sabe. Então, ele vai tirar os introns, os intrusos. E quem é que vai ficar? Vai permanecer os exons. Então, eu tiro os introns e permaneço com os exons. É passar o DNA limpo. Quando você estiver passando sua redação a limpo, você diz que não está passando a limpo. Você diz que está fazendo um splicing da sua redação. Essa coisa meio splicing, não é? Então, você fez um splicing para retirada dos introns. Suponha. Eu sempre, quando vejo, ó, eu vou de 3 em 3. Aqui. A cada 3 bases nitrogenadas, eu chamo isso de códon. Coloquei até aqui. 3 bases consecutivas do RNA é o que nós chamamos de códon. Então, esse códon, né, alguns são introns e os outros são exons. Suponha que esse aqui seja um intron e esse aqui seja... Não, vamos deixar só aquele dali de intron. Se esse daqui for um intruso, depois que eu fizer o splicing, ele vai ser retirado. Então, a nova sequência fica AUG, tirei o intron, depois vai ficar GUA e depois UGU. Esse eu chamo de RNA mensageiro funcional. Por quê? Eu já não tenho mais o enche-linguiça, eu já não tenho mais o DNA não codificante. Eu só fiquei com o DNA que é necessário. Fiz tudo isso,
transcrevi, agora eu vou traduzir esse processo para que haja a síntese de proteínas. Então, agora o processo de tradução. Nós já transcrevemos o RNA mensageiro e eu preciso traduzi-lo para a síntese proteica. Como é que é o passo a passo? A síntese começa na região do RNA mensageiro que tem o códon AUG. Esse códon aqui, AUG, é chamado de códon de iniciação. Então aqui, ó, que vai começar o processo. O códon de iniciação é tal como um travessão num diálogo, para te explicar que o diálogo está começando ali. É aquele que determina, ó, a transcrição, né, começou daqui, então a tradução vai começar daqui também. Muitas das vezes, o códon de iniciação, ele não vai transcrever um aminoácido, ele não vai traduzir um aminoácido, ele só serve para sinalizar o processo, só que está começando. Então, sempre vai começar do códon de iniciação. Depois desse códon de iniciação sinalizar, você tem o quê? O ribossomo vai chegar. Esse ribossomo, ou polirribossomos, porque são dois, parece um pãozinho, um sonho, um pãozinho doce junto um do outro, né? E esses ribossomos, eles vão se unir à fita do RNA mensageiro funcional. Lembra? Essa aqui é a nossa fita de RNA-M funcional. E o RNA transportador é o cara que vai trazer os aminoácidos. Então, ó, eu tenho o RNA ribossomial, que é o que vai unir-se aqui à fita do RNA mensageiro, e eu tenho o RNA transportador, que é o Uber de aminoácido. Ele que traz os aminoácidos até o processo. De onde é que veio o aminoácido? Você comeu. Né? Lembra que nós temos aminoácidos naturais, aminoácidos essenciais, arroz com feijão tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa, os naturais, o nosso corpo brinca de Lego e consegue produzir esses aminoácidos. Então, ó, tem aqui os transportadores. Se aqui no RNA mensageiro 3 bases formam um códon, no RNA transportador eu vou ter a estrutura chamada de anticódon. Mais uma vez, no mensageiro, a trinca de base chama códon. No transportador, ela vai chamar anticódon. Por quê? Como é que o Uber sabe onde ele vai parar? Como é que o RNA transportador sabe onde ele vai deixar o aminoácido? O códon serve de base para o encaixe do anticódon. Então, você tem aqui, ó, esse RNA transportador e ele vai se encaixar, ó, CAU, tá? C é a base que é complementar à guanina. A é o que vai complementar a uracila e U é o que complementa a adenina. Então, esse RNA transportador, ó, ele vai se fixar aqui. Deixa eu tentar colocar. Ó, ele vai se fixar aqui e vai deixar esse aminoácidozinho azul. Depois que ele deixou esse aminoácido azul aqui, ele é um Uber. Ele não fica lá com a pessoa, tipo, o Uber vai deixar você em casa e vai ficar com você, vai ficar esperando você até acabar. Não, ele deixou você ali, meteu o pé e foi embora para pegar outra corrida. O RNA transportador deixa o aminoácido aqui e vai pegar outro aminoácido que você comeu. Quem é que vai unir esse aminoácido na cadeia? Esse ribossomo, ele vem deslizando pela fita. Ele que vai ser responsável pela indução da ligação peptídica. Então, você vai ter a união desses aminoácidos que são deixados. Olha esse transportador aqui, ó, UGU, ACA. Então, esse anticódon aqui encaixa no códon de cá. Então, esse aminoácidozinho vermelho vai encaixar aqui. RNA ribossomial vem deslizando pela fita como se fosse um fecho, né? O fecho eclair da calça. Ele vai deslizar para unir. Quando esses aminoácidos estão unidos, a fita de RNA-M é solta. Os polirribossomos aqui, ó, é de roxo. Deixa eu pegar o roxo. Os polirribossomos também são soltos. E o que fica para a gente utilizar? Ó? Os aminoácidos que foram unidos para conseguir formar a proteína. Esse daqui é o meu produto final.
Então, no processo de tradução, você tem a presença dos 3 RNAs. Você tem o RNA ribossomial, você tem o RNA mensageiro funcional e o transportador. A ordem que os aminoácidos vão se ligar são determinadas pelo RNA mensageiro funcional. O transportador possui o anticódon que vai se encaixar no códon do mensageiro. O ribossomo desliza pela fita, vai unindo um aminoácido no outro. No fim, depois que já botei todos os aminoácidos correspondentes, todo mundo se solta e o produto final é o polipeptídeo. O produto final é a proteína que foi produzida. Viu? Fechamos mais uma atividade da nossa apostila, fechamos a atividade 5, com isso a gente já consegue terminar a frente 1, acabou-se a frente 1 toda da nossa apostila, na próxima aula a gente já vai estar na frente 2, né? Façam os exercícios, coloquem as dúvidas lá no Classroom. Lembra, os editais eles foram adiados, vocês têm que estar totalmente afiadinho, não é? Assista a próxima aula, comenta no Classroom o que você já assistiu para a gente conseguir, né, manter a nossa rotina de estudos. Tô cheia de saudade de vocês, espero que vocês cheguem logo, venham o mais rápido possível assim que essa quarentena acabar. Cruze, cruze, cruze. Tchau.